Bem-vindo ao Literatura Digital. Carta sobre a Felicidade de Epicuro para Meneceu faz uma reflexão sobre o prazer e a felicidade na perspectiva do filósofo grego Epicuro. Para a produção desse trabalho, retornamos à Grécia Antiga por volta do ano 300 a.C. Se inscreva no canal para continuar recebendo os melhores resumos de livro e aproveite o vídeo. Carta sobre a Felicidade a Meneceu, Epicuro. Nessa carta escrita a Meneceu, você encontrará motivos para utilizar a filosofia, enquanto jovem ou velho, como uma ferramenta a contribuir para encontrar a felicidade. Dizem que aqueles que já encontraram a felicidade plena vivem como se tivessem tudo, não sentem falta de nada, estão cheios de contentamento. Por outro lado, aqueles que ainda não a encontraram passam a vida toda gastando suas forças procurando por ela. Introdução. Ao lado de outras cartas a seus discípulos, onde Epicuro tratava de assuntos de física atômica e fenômenos celestes, temos essa carta que fala sobre o assunto que aparentemente é mais simples e ao mesmo tempo mais necessário, pois está diretamente ligado a propósito e motivação. Uma carta que aborda sobre as condutas que podem colaborar a alcançar uma boa saúde do espírito. A carta resumida. Quando focamos tanto na saúde do corpo quanto na tranquilidade do espírito, estamos nos dedicando a prazer e satisfação própria. Da mesma forma, uma dor nem sempre pode ser evitada, já que pode resultar em prazer. Vamos entender melhor sobre os prazeres. Podemos focar na qualidade ou na quantidade. Não tem como ter os dois na mesma intensidade, pois quanto mais rápido produzimos algo, menos caprichado ele fica. Para Epicuro, o homem sábio jamais pode acreditar cegamente no destino e na sorte, como se esses fossem totalmente inevitáveis sem qualquer esperança de serem alterados. Pelo contrário, ele fala sobre a influência e a liberdade do homem para escrever sua própria história. Quando pensarmos dessa maneira, nos veremos capazes de alcançar a mais completa felicidade e também nos sentiremos privilegiados quando nos compararmos aos que não conseguem viver nessa liberdade. A sensação será de que somos um Deus imortal entre os homens mortais. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Para aqueles que estão envelhecendo, se sentem rejuvenescer por meio da gratidão que sentem ao recordarem as coisas que já se foram. E para o jovem, a filosofia contribui na preparação de envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. As pessoas não costumam guardar os sentimentos que têm dos deuses. O ímpio é aquele que utiliza como argumento para culpar os deuses pelas atitudes de seus seguidores. E não aquele que apenas pensa diferente, mas não condena os que creem. Muitos juízos do povo a respeito dos deuses são baseados em manipulações enganosas e falsas. Eles simplesmente aceitam apenas conviver com seus semelhantes, considerando estranho tudo que for diferente deles. Quando pensa sobre a morte, entende que para nós não é nada, tendo em vista que todo bem e todo mal estão nas sensações, e isso é impossível de fazer quando estiver morto, pois a morte é justamente a privação das sensações. Para aqueles que pensam que deixar de viver não é terrível, logo, não existe nada de terrível para eles que possa acontecer em suas vidas. Portanto, é tolo todo aquele que diz ter medo da morte, não porque a chegada dessa lhe trará sofrimento, mas porque o fato de ficar esperando por ela já está o afligindo, pois aquilo que não nos perturba no presente não deveria nos incomodar ou nos preocupar enquanto estivermos esperando. Quando estamos vivos, a morte não está presente, mas ao contrário, quando a morte está presente, nós é que ficamos ausentes. Então, a morte não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Para ele, viver não é um fardo e não viver não é um mal. Precisamos ter exatamente o mesmo cuidado em viver honestamente e também em morrer honestamente. O pior é aquele que diz: como seria bom não ter nascido, mas uma vez que nasci, quero morrer o mais depressa possível. Essa pessoa não consegue viver o agora, apenas reclama do passado e amaldiçoa o futuro. Não podemos esquecer de que o futuro não é totalmente nosso e nem totalmente não nosso.
para não sermos obrigados a esperá-lo como se estivesse por vir com toda certeza, nem nos desesperarmos como se não estivesse por vir jamais. Existem os desejos que são naturais e os desejos que são inúteis. Dentre os naturais encontramos os que são necessários e os que não são. Dentre os necessários, existem alguns que são essenciais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal e outros para a própria existência. De fato, só sentimos necessidade do prazer quando sofremos pela sua ausência. Por isso que podemos afirmar que o prazer da satisfação de viver com propósito é o início e o fim de uma vida feliz. É em razão dele que praticamos toda escolha e toda renúncia, e a ele chegamos escolhendo todo o bem de acordo com a distinção entre o que nos faz bem e o que nos faz mal. Muitos consideram ainda a autossuficiência como um grande bem. Não que precisamos nos satisfazer com pouco, mas devemos nos contentar com o pouco que tivermos, caso não tenhamos muito. Com toda certeza, os que melhor desfrutam da abundância são os que menos dependem dela. Tudo o que é necessário é fácil de conseguir. Difícil de conseguir é tudo o que é inútil. Os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais requintadas, desde que se remova a dor provocada pela falta. Pão e água produzem o prazer mais profundo quando ingeridos por quem deles necessita. É muito conveniente e saudável habituar-se às coisas simples, a um modo de vida sem luxo e ainda proporcionar ao homem os meios para enfrentar corajosamente as adversidades da vida. Podemos entender que o prazer é a ausência de sofrimentos físicos e de perturbações da alma. Sinônimo de prazer não são festas, bebidas, nem banquetes contínuos, nem a posse de mulheres e rapazes, nem o sabor dos peixes ou das outras iguarias de uma mesa farta, que tornam doce uma vida. É a prudência que nos proporciona uma qualidade de vida. Ela é mais preciosa que a própria filosofia. Não existe prudência, beleza e justiça sem felicidade. Você acha que pode existir alguém mais feliz do que o sábio? Ele tem um juízo reverente acerca dos deuses, se comporta de modo indiferente perante a morte, compreende muito bem a finalidade da natureza, discerne que a qualidade de vida está nas coisas simples e fáceis de se obter, ele nega o destino, o qual muitas pessoas consideram seu senhor de tudo, acreditam que as coisas acontecem ou por necessidade, ou por acaso, ou por vontade nossa. Entendemos que a necessidade é indispensável, o acaso é instável, enquanto a nossa vontade é livre. Então, a sorte não é uma divindade nem algo totalmente incerto. Dela podem surgir o início de grandes bens e de grandes males. Se você meditar em todas essas coisas, seja quando estiver sozinho ou quando estiver com teus semelhantes, você nunca mais vai se sentir perturbado, seja acordado ou dormindo. O futuro não pertence apenas a nós e nem apenas aos outros. Não estamos e jamais estaremos sozinhos. Da mesma forma como fazemos parte de algo, outros também fazem. Ser feliz não quer dizer ter uma vida fácil, pois os processos de amadurecimento, por mais difíceis e dolorosos que sejam, nos produzirá felicidade pela satisfação em conseguirmos nos tornar pessoas melhores. Quem vive reclamando do passado corre grande risco de não viver no presente e amaldiçoar o futuro. Quem melhor desfruta da abundância é quem menos depende dela. Tudo o que é necessário é fácil de conseguir. Difícil de conseguir é tudo que é inútil. Neste livro você aprendeu que o conhecimento seguro dos nossos desejos leva-nos a direcionar toda a escolha e toda a renúncia em favor da saúde do corpo e da serenidade do espírito, entendendo que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão desse fim, praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escreva nos comentários qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui. Te vejo no próximo vídeo.